Capítulo 1226, Cristal de Intenção. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachuel Padrim. Todos os que compareciam ao encontro marcial de Golong, incluindo os espectadores, começaram a aparecer em frente ao enorme palácio de 5 cores. Algumas dessas pessoas tiveram a sorte de serem teletransportadas diretamente para as salas do tesouro no palácio, onde itens preciosos estavam apenas esperando para serem levados. Mas também havia pessoas azaradas o suficiente para serem transportadas para zonas de perigo onde só poderiam amaldiçoar seu destino enquanto morriam sob uma multidão de deuses Eao. Bang! Bang! Os sons de luta intensa ecoaram pelo palácio. A maioria das pessoas que compareceram ao encontro marcial de Golong veio em grupos. Por esta razão, a maioria das pessoas no palácio atuou em grupos. Também era mais seguro assim. Matem. 2 quase-deuses, 2 deuses verdadeiros e 2 deuses Eao estavam envolvidos em uma batalha feroz. Um deus Eao era de 3º grau, e todo seu corpo era feito de madeira e vinhas. Seus ataques não eram convencionais e sua vitalidade era tenaz. Outro deus Eao era de 4º grau. Era uma luz dourada deslumbrante que podia mudar de forma à vontade. Seus ataques foram rápidos e violentos, pegando as pessoas de surpresa. No entanto, esse deus Eao de luz dourada tinha defesa e vitalidade muito mais fracas. Bang! Bang! Depois de uma rodada de luta, a equipe de 4 conseguiu matar esses 2 poderosos deuses Eao. Estes são cristais de intenção. O deus verdadeiro de 4º grau neste grupo olhou para os cristais em forma de castanha flutuando para fora dos corpos dos deuses Eao em estado de choque. Os cristais de intenção permitiram compreender a energia de intenção dentro do cristal. Além de alguns lugares únicos onde tais cristais cresceram por conta própria, só se poderia obtê-los por meio de algum especialista incrível criando-os usando sua própria energia de intenção. Muitas facções e raças poderosas usaram cristais de intenção para ajudar os indivíduos talentosos de suas facções a cultivar e compreender a intenção. Não é à toa que esses deuses Eao possuem uma energia de intenção tão profunda. Eles têm cristais de intenção em seus corpos. Os olhos do ancião brilharam intensamente. Mesmo como um deus verdadeiro de 4º grau, ele raramente via cristais de intenção. Mas agora, ele de repente era o dono de 7 deles. Vamos mais fundo. O ancião estava excitado sem comparação. O nível de perigo deste palácio era muito baixo, mas os tesouros dentro dele eram extraordinariamente preciosos. Sendo o primeiro grupo a entrar, eles ganhariam mais. Não demoraria muito até que a notícia desse tesouro se espalhasse, o que certamente traria uma tempestade de sangue sobre o palácio. Separado por várias paredes deste pequeno esquadrão, Zhao Feng estava lutando com um único deus Eao. Um deus Eao de 3º grau com intenção da água de 3º grau. Tão forte. Zhao Feng tinha uma expressão um tanto séria no rosto. Mesmo agora, nenhuma das numerosas intenções de Zhao Feng havia alcançado 3º grau. Por outro lado, os deuses Eao deste lugar alcançaram um nível de intenção equivalente ao seu cultivo, tornando todos eles extraordinariamente poderosos. No entanto, eles não pareciam possuir nenhuma habilidade profunda de combate, nem possuíam armas divinas. Pirralho, você é muito fraco. Morra! Um monstro peixe com um corpo azul profundo e transparente abriu sua boca selvagem e rugiu. Nos 5 elementos, a terra neutraliza a água. Zhao Feng circulou o corpo sagrado do relâmpago, usando seu poder divino da terra para aplicar um domínio de força física do relâmpago. Em um flash, o deus Eao em forma de peixe foi preso pela energia do domínio de Zhao Feng. Kling Klang. Um triângulo de metal preto apareceu nas mãos de Zhao Feng, que então se transformou em um machado gigante. Zhao Feng circulou seu poder divino dos 5 elementos, transformando o relâmpago de 5 cores em um relâmpago amarelo escuro. Mesmo que os 5 elementos fossem uma fusão de todos os 5 elementos, ainda era possível converter um elemento em outro. Embora o poder divino dos 5 elementos fosse forte, se alguém convertesse os outros 4 tipos de poder divino em poder divino da Terra, os efeitos seriam extraordinários. Pop. Zhao Feng envolveu o machado gigante com seu brilho amarelo escuro.
Erguendo no ar, ele jogou-o no peixe-deus Yao. O peixe-deus Yao deu um grito estridente. Chama ocular do vento e relâmpago. Zhao Feng imediatamente usou seu olho esquerdo para disparar uma técnica de linhagem ocular no deus Yao. As almas dos espíritos Yao geralmente não eram fortes, e a intenção da alma de Zhao Feng já era equivalente de um deus verdadeiro de segundo grau de pico. Uma técnica de linhagem ocular da alma agora era capaz de infligir danos terríveis. Kakrak. Uma chama de um relâmpago violeta explodiu contra a alma do peixe-deus Yao. Palma que envolve o céu. Zhao Feng não deu ao deus Yao a chance de recuperar o fôlego, atacando-o tanto física quanto mentalmente. Não demorou muito para que o peixe-deus Yao fosse morto. Svish. Zhao Feng estendeu a mão e pegou os 3 cristais em forma de castanha, colocando-os em sua dimensão interespacial. Ativando seu olho esquerdo, Zhao Feng mais uma vez observou o homem de pele negra à sua frente. Naquele momento, o homem de pele negra estava lutando contra um deus Yao de 4º grau. O homem de pele negra tinha uma clara vantagem e rapidamente matou seu oponente. Intenção das sombras e intenção do fogo. Zhao Feng havia desenvolvido alguma compreensão das habilidades do homem de pele negra. Afinal, essa pessoa era incrivelmente forte e havia uma grande chance de que ele se tornasse um inimigo. Mas se eu não tivesse essa pessoa liderando o caminho, teria sido muito difícil para mim chegar até aqui. Zhao Feng disse com um sorriso. Além disso, o homem de pele negra parecia ter um alvo específico. Ele não fez nada além de matar os deuses Yao e seguir em frente, ignorando os tesouros à beira do caminho. Foi exatamente porque ele percebeu isso que Zhao Feng seguiu o homem de pele negra. Ele continuou a usar o olho esquerdo para observar a situação. Isso é ponto. Seu olho esquerdo descobriu que havia algo por perto que era incrivelmente difícil de ver. Poderosos deuses Yao cercaram este objeto, com o mais fraco sendo um deus Yao de 3º grau. Zhao Feng previu que este pode ser o objetivo final do homem de pele negra. Bzzz. Bzzz. Zhao Feng empurrou seu olho esquerdo ao limite em um esforço para ver através daquele objeto. Esqueça. Zhao Feng finalmente desistiu do esforço. Embora ele pudesse usar a energia de origem de seu olho de Deus para fortalecer suas habilidades, ele se tornaria extremamente fraco. Os ganhos não compensariam as perdas. Zhao Feng continuou a seguir secretamente o homem de pele negra, cuidando de quaisquer deuses Yao que aparecessem ao longo do caminho. As outras equipes do palácio também estão convergindo para este lugar. Quando estivesse entediado, Zhao Feng veria o que estava acontecendo em outro lugar do palácio. A área que Zhao Feng não conseguia ver poderia ser considerada o centro deste enorme palácio. Ao procurar um tesouro, a maior fortuna frequentemente residia no lugar mais perigoso ou no lugar mais central. Todos entenderam esse princípio. Embora o homem de pele negra tivesse chegado antes de todos, ele estava sozinho e encontrou deuses Yao cada vez mais fortes enquanto avançava. Assim, ele começou a desacelerar. Eu deveria encontrar um lugar para me esconder, Zhao Feng murmurou para si mesmo. Zhao Feng ameaçou o homem de pele preta mais cedo, então o homem de pele negra definitivamente não teve uma boa impressão dele e pôde até atacá-lo assim que o avistar. Além disso, apenas os grupos mais fortes poderiam entrar tão profundamente no palácio. Zhao Feng não precisava arriscar seu próprio corpo. Se a fortuna no centro for muito perigosa para obter, eu simplesmente vou embora, Zhao Feng mentalmente decidiu. Afinal, se ele partisse enquanto todos ainda vasculhavam o palácio em busca de tesouros, ele poderia evitar todos os seus inimigos. O tempo passou lentamente. À medida que todos vasculhavam o palácio, eles começaram a se aproximar lentamente do centro. Em um determinado momento, o homem de pele negra finalmente chegou às proximidades daquele objeto que Zhao Feng não conseguia ver. O homem de pele negra optou por parar, preferindo prudência à pressa. Na frente dele estava um pequeno palácio feito de cristal de 5 cores, envolto em uma névoa espessa de 5 cores. Após observação cuidadosa, pode-se ver que este palácio de cristal de 5 cores foi feito inteiramente de pequenos cristais em forma de castanha, cristais intencionais.
Todo o palácio foi feito de cristais de intenção, e pode conter ainda mais tesouros preciosos dentro. No entanto, a névoa de 5 cores também escondeu muitos poderosos deuses Eau. Esse fato terrível garantiu que ninguém ousasse atacar imprudentemente. Uma pequena e poderosa equipe de 4 pessoas logo chegou a este lugar também. Seu líder não era outro senão o quinto prodígio da classificação de Quase-Deus, o Quase-Deus Zifeng. Os 4 membros do Salão da Noite Violeta imediatamente notaram este palácio de cristal de 5 cores. E então eles notaram o homem de pele negra. Deus verdadeiro ladrão das trevas. O Deus verdadeiro de 5º grau do Salão da Noite Violeta olhou para o homem de pele negra e gritou. Os outros 3 membros do Salão da Noite Violeta ficaram pasmos. O Deus verdadeiro ladrão das trevas era um ladrão extremamente famoso da zona de Golone. Ele usaria qualquer meio por causa de seu próprio ganho pessoal. Ele tinha até roubado itens de fações de 4 estrelas de ponta. Não há necessidade de que todos fiquem tão surpresos. Eu, o Deus verdadeiro ladrão das trevas, não me lembro de alguma vez ter visitado o Salão da Noite Violeta. O Deus verdadeiro ladrão das trevas pensou por alguns momentos antes de enviar uma mensagem para eles. Só porque você não ousa. Zifeng olhou friamente para o Deus verdadeiro ladrão das trevas. O Deus verdadeiro ladrão das trevas deu um sorriso malicioso em resposta. Uma segunda equipe logo chegou, esta liderada pelo Quase-Deus Guien. Todos devemos trabalhar juntos para atacar este lugar. O Deus verdadeiro ladrão das trevas tomou a iniciativa de se comunicar com esses 2 esquadrões. Trabalhar junto com você, Deus verdadeiro ladrão das trevas, disse uma pessoa da equipe do Quase-Deus Guien. Embora ninguém esteja muito disposto a trabalhar comigo, sou um lutador decente, e se continuarmos esperando, mais e mais pessoas vão aparecer, criando ainda mais problemas. As palavras do Deus verdadeiro ladrão das trevas atingiram a verdade. Apenas 2 equipes e o Deus verdadeiro ladrão das trevas estavam presentes. Se eles atacassem o Palácio Cristalino, seria mais fácil dividir as recompensas. Se esperassem que mais pessoas aparecessem, seria mais fácil atacar o palácio. Mas quando chegasse a hora de dividir as recompensas, uma batalha feroz e sangrenta aconteceria. Ok, vamos trabalhar juntos. No final, as 2 fações concordaram com Deus verdadeiro ladrão das trevas. Vosh. 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 As 2 equipes e o Deus verdadeiro ladrão das trevas avançaram. Saia. Este não é um lugar que você deveria ter vindo. Todos vocês estão procurando a morte. Rugidos de raiva vieram de dentro da névoa de 5 cores. Svish. 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 Figuras exalando poderosas auras surgiram da névoa. Todos eles eram espíritos de Ao que nasceram dentro do Palácio Cristalino. Ao mesmo tempo, eram nutridos pela vasta energia do Palácio Cristalino, batizado em seu propósito. Portanto, todos eles tinham cultivos extremamente altos e possuíam intenções poderosas. Após alguns momentos de batalha, os deuses Eao estavam em vantagem. Quando eles usaram a intenção dos 5 elementos aqui, seu poder foi aumentado. Esses deuses Eao são muito fortes. Um jovem quase-deus que foi forçado a recuar por um deus Eao ficou surpreso. Uma terceira equipe logo entrou em cena. Quase-deus Tianshui, apresse-se e ajude-nos a atacar este lugar. Vamos dividir os despojos igualmente. O quase-deus Zifeng imediatamente convidou o grupo da quase-deus Tianshui para se juntar à batalha. Depois de pensar por alguns momentos, o grupo da quase-deus Tianshui escolheu trabalhar temporariamente junto com os outros. Bang. Bang. Com a entrada de uma terceira equipe poderosa, os deuses Eao começaram a perder terreno rapidamente. Matem. No final, os deuses Eao foram massacrados até que restassem apenas 5. Vosh. Vosh. Embora esses 5 espíritos Eao estivessem confiantes em si mesmos, eles sabiam que ficar por perto significava uma condenação certa, então eles escolheram fugir. As 3 equipes e o Deus verdadeiro ladrão das trevas naturalmente não tiveram tempo para perseguir esses espíritos Eao. Depressa, entrem. Os especialistas correram para o Palácio Cristalino de 5 cores com olhares animados em seus rostos. Vosh.
Uma tênue luz dourada disparou de um canto próximo. Ah, eu também irei levar uma parte dos espólios. Zhao Feng estava assistindo à batalha de algum lugar próximo esse tempo todo. Agora que a batalha havia acabado e os deuses Yao que guardavam o palácio foram expulsos, era hora dele se mover.